A Alpine achou que teria férias tranquilas, mas não. Além da campanha desastrosa, o time ainda teve que lidar com mais um revés. Franco Colapinto sofreu um acidente nos testes na Hungria. Foi um acidente caro que trouxe prejuízo e inconveniente para ambos. O episódio reacendeu uma discussão sobre o argentino, que está zerado no campeonato e que não se mostrou melhor do que Jack Doohan. Veja, inicialmente Colapinto seria testado por 5 corridas. Mas logo o discurso foi alterado pelo chefe Flávio Briatore. Foi um sinal de que o argentino provavelmente ficaria mais tempo. Ele só dependia de entregar resultados compatíveis com o que se espera dele. 8 corridas depois, Colapinto perde de 13-0 para Pierre Gasly nos pontos e nunca chegou nem perto de mudar isso. Doohan segue vivo nos bastidores da Alpine, esperando a chance de voltar. A história toda começou com a ideia de que Briatore queria encontrar a melhor dupla para 2026. Lembre que a equipe vai passar para motores Mercedes e, segundo ele, vai melhorar. Briatore tem impressionado Colapinto. Ele chegou a sondar Valtteri Bottas ainda para esse ano. Mas em outros momentos fica a impressão de que a vaga de Colapinto está segura. Seja qual for o plano de Briatore, a confusão continua e ainda não tem uma solução clara à vista. A vida de Colapinto tem sido desgastante, tanto do ponto de vista técnico quanto psicológico, e com acidentes pelo caminho. Felizmente ele saiu ileso do mais recente, na curva 11 do Hungaroring, uma curva de alta onde não tem batida leve, mesmo interrompendo os testes da Pirelli para 2026. Com o carro de 2025, ele voltou à pista no mesmo dia, porque a Alpine também fazia um programa privado com o carro de 2023. A equipe confirmou que o acidente foi erro do piloto. Isso é claramente reflexo da falta de confiança de Colapinto. O argentino está muito aquém do bom impacto que ele deixou na Williams, onde estreou em 2024 com experiência zero na Fórmula 1. Desde que bateu no primeiro qualifying com a Alpine, ele nunca mais pareceu confortável dentro do carro. Assim como aconteceu com Doohan, Colapinto também foi prejudicado pelo mau momento da equipe e por uma liderança instável. Logo de cara foi pressionado por Briatore para marcar pontos. Acontece que o carro pode até ter ritmo, mas é difícil de guiar e é fraco em ritmo de corrida, principalmente nas pistas que exigem gerenciamento de energia. Ok, Colapinto ganhou experiência ao testar o carro de 2023 e ao fazer 9 corridas pela Williams no ano passado, mas ele não teve pré-temporada, então ele teve que se adaptar a um carro muito diferente da Williams. A plataforma é bem mais rígida. Isso demanda mais tempo do que se imaginava. É assim com qualquer piloto. Colapinto tem largado muito lá de trás. Assim, fica difícil acompanhar Gasly. Em alguns momentos, ele testou a paciência da Alpine. Havia gente na equipe que não concordava com a troca de Doohan pelo argentino. Um argumento eram os acidentes na curta passagem dele pela Williams. Outro eram os fins de semana em que ele ficou bem atrás de Albon, mas ele mostrou que consegue pontuar. É um bom piloto que tem rendido menos do que pode na Alpine. Nos últimos fins de semana houve alguns lampejos. Ele largou e terminou à frente de Gasly no Canadá e de novo na Hungria, e parecia mais rápido em Silverstone até rodar no Q1. Quando Colapinto finalmente teve um bom desempenho na Hungria, daí foi a vez de Alpine mandar mal. Houve problemas nos 2 pitstops com a pistola da roda, o que custou 13 segundos. Isso fez o resultado final parecer pior do que realmente foi. No fim das contas, Colapinto tem enfrentado mais dificuldades do que facilidades. Os resultados não superam os de Doohan. Briatore não está satisfeito e também está convencido de que os 2 carros têm chance real de pontuar quando a Alpine está competitiva. Para Colapinto continuar empregado, o apoio financeiro vindo da América Latina pode até ajudar, mas ele vai precisar que a equipe acredite que a Hungria foi o início de uma virada. Doohan já caiu no esquecimento. Depois de perder a vaga na Alpine, ele alimentou a esperança de voltar no GP da Inglaterra caso Colapinto não entregasse resultados. Mas quando Silverstone chegou, Doohan não voltou. E não voltou até hoje. Mas veja, Doohan e Colapinto tiveram desempenho igualmente ruins, mas com pontos fortes diferentes. A posição média de largada de Doohan era 15,5, sem considerar punições de outros pilotos, ou seja, entre 15º e 16º. A melhor largada foi em 11º no Bahrein. Tirando a classificação na Austrália com bandeira amarela, a diferença média para Gasly foi de 16 centésimos, e ele superou o companheiro 2 vezes, na sprint da China e no GP de Miami. A posição média de largada de Colapinto foi 16,5.
E a diferença para Gasly foi de 25 centésimos. O melhor desempenho do argentino foi no Canadá, 12º no sábado e largou em 10º no domingo por causa de punições. Ele superou Gasly em 2 das 8 corridas que disputou. Se a gente excluir Silverstone, onde o argentino rodou no Q1, a média melhoraria um pouco, mas como foi erro dele, a rodada entra na conta. Na classificação, os dois ficam próximos, mas Durham mostrou mais potencial para desafiar Gasly. Por isso mesmo é fácil entender por que Durham se sente injustiçado. Mas veja, ele também deu bolas fora. Teve a batida na primeira volta na Austrália e teve o acidente nos treinos do Japão quando ele se esqueceu de fechar o DRS. No Japão, ele ainda teve que lidar com uma nova equipe de engenharia e a Alpine ainda colocou outro piloto no TL1. A forma como a equipe gerenciou tudo isso também é questionável. Esse e outros incidentes tiraram de Durham a possibilidade de ganhar ritmo na temporada. O retrospecto do jovem australiano é ruim, mas injusto. A passagem dele pela Alpine teve mais potencial do que os números mostram. Desde o começo ele estava em desvantagem. A sombra de Colapinto por si só já era uma pressão sobre ele. Apesar de não ter pontuado, ele mandou bem em alguns momentos. Um acerto nos testes deixou o carro mais próximo do estilo dele. E ele mostrou profissionalismo ao longo do processo. Durham provavelmente teria evoluído mais se a Alpine tivesse apostado nele por mais tempo. Se tem um momento ideal para mudar, esse momento é agora. A pausa de verão europeu permite um recomeço para quem for pilotar o carro no restante de 2025. O problema na hora de decidir o futuro de Colapinto é que o raciocínio mais lógico também se aplicava a Durham no começo do ano. Agora que a Alpine escolheu o argentino, ele deveria ter mais tempo para mostrar serviço. Briatore deveria aceitar que as decisões dele trouxeram mais problemas do que soluções. Mas é tolice tentar adivinhar o que passa na cabeça de Briatore. Colapinto já teve mais corridas que Durham. Quem defende o australiano diz que Colapinto ganhou uma vaga sem prazo de validade. Se for verdade que tudo gira em torno de 2026 e não de interesses comerciais, o que é que Briatore deve fazer no restante do ano, hein? Uma ideia é deixar Colapinto no cockpit e daí observar como ele lida com o que pode ser, na prática, a última chance dele na Fórmula 1. Sim, porque se ele for dispensado, dificilmente volta para outra equipe. O mesmo vale para Durham. Um ponto que pode pesar a favor de Durham na Alpine e na Renault é o fato de ele ser prata da casa. Ele veio direto da academia. O sucesso dele talvez reparasse o vexame, que foi perder Oscar Piastri há 3 anos. Ele foi o primeiro piloto da academia a correr pela equipe de Fórmula 1. Mas Briatore ignorou isso. Para ele, só o desempenho importa. Para tomar uma decisão coerente para o ano que vem, talvez ele reconsidere Durham. Em termos de competitividade, a Alpine não evoluiu muito desde o começo do ano, mas as adversárias sim. Seria interessante ver como Durham se sai contra Gasly agora. Também seria uma forma de testar o psicológico dele e ver como ele reage depois de perder a vaga e aí ganhar uma nova chance. Claro, tem sempre a possibilidade de Briatore seguir outro caminho. Bottas já está fora da equação, então promover outro reserva pode ser uma opção. Paul Aron tem feito treinos livres com a Sauber e manteve o programa de testes com a Alpine em 2023. Pode ser uma aposta interessante, mas isso levanta uma questão. Quando Durham deu lugar a Colapinto, ficou subentendido que, se fosse haver nova troca, ele voltaria. É uma situação complicada, ou, para ser mais exato, é uma bagunça. O triste é que, qualquer que seja o desfecho, quem vai pagar o pato é um jovem piloto talentoso que merecia mais do que isso.